Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Boa noite também. Não, só tá sem você, sem o Muniz. Hoje estou em voo solo. Eu mesma Vera, e Irene. Exatamente, eu mesmo e Irene. Vera, vamos tentar organizar aí tudo o que aconteceu ao longo do dia, porque foi muita coisa, e tentar projetar um pouco o que isso tudo quer dizer e o que vem pela frente, né? O presidente Bolsonaro fez 2 atos hoje, um discurso primeiro em Brasília, depois outro em São Paulo. No primeiro, ele já fez um ensaio do que seria o discurso em São Paulo, disse que ia convocar o tal do Conselho da República, ameaçou o presidente do Supremo, Luiz Fux, num tom de ultimato, mas o discurso em São Paulo foi bem mais grave, né? Porque ele disse que não vai mais cumprir decisão judicial, chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha, disse que não vai aceitar o resultado da eleição sem voto impresso, então foi um discurso claramente golpista, né? Os dois foram golpistas, Carol. Eu não deixo barato o de Brasília também não, que também foi golpista, porque quando ele diz que está dando um ultimato ao presidente de um poder e fala em convocar o Conselho da República, que tem entre as suas atribuições assessorar e aconselhar o presidente, inclusive para temas como estado de sítio ou estado de defesa, aí ele também já está avançando aí numa retórica golpista e dando a entender que pode sugerir uma medida de exceção. Dando a entender não, se ele vai convocar o conselho, coisa que ele ainda não fez, aliás, por enquanto ainda está no terreno da bravata, ele já tem alguma ideia golpista a tratar. A única vez que o Conselho da República se reuniu foi no governo Temer para tratar da intervenção militar no Rio de Janeiro. Fala também entre as atribuições do Conselho tratar de intervenções militares, intervenções federais. Então, é algo de bastante gravidade. Qualquer uma dessas medidas tem de ser votada pelo Congresso Nacional depois, então não é esse conselho que vai decidir nada, e ainda que fosse com a composição que tem, dificilmente esse conselho chancelaria alguma ideia golpista do presidente, mas ele está dizendo em voz alta, em cima de um caminhão de som, que vai pôr em marcha um plano de viés golpista. Aí aqui em Brasília aqui em São Paulo ele vai realmente e alarga o espectro desse golpismo, dessa pregação golpista, ao dizer que não vai seguir mais nenhuma ordem judicial, nenhuma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, o que é crime. Você não cumprir decisão judicial é um crime, está classificado como crime no Código Penal. E ele diz também que não confiará e não participará, não vai ser parte de uma eleição que não tem o tal voto impresso, auditável, algo que o Congresso Nacional, na verdade a Câmara tratou de fazê-lo, nem chegou no Senado, a Câmara não aprovou, rejeitou, era uma emenda constitucional, não passou na Câmara. Então o presidente volta a esse assunto, recicla esse assunto e diz que não aceitará eleição que não seja com tal voto auditável. Então ele também aí está dizendo que vai contestar o resultado das eleições. É outra manifestação de viés golpista. Também diz que só Deus o tira de Brasília, dando a entender que não aceitaria, por exemplo, um resultado de um processo de impeachment que determinasse o seu afastamento. O presidente está falando como um proto-ditador. Para ele se tornar um ditador, ter aceitas as suas propensões golpistas, ele só precisa que as pessoas não ajam em relação a ele, que deixem que ele siga, que ele avance nessa retórica e nessa marcha golpista. Não é só retórica, ele está anunciando aí ações muito claramente, ele não está dizendo com meias palavras, ele não está dando a entender, ele não está insinuando, ele está dizendo, prometendo, ameaçando. Tá dando todo o mapa do que ele pretende fazer e joga por terra qualquer papinho nesse sentido de que não, o presidente vai se moderar, ou o ministro Ciro Nogueira dizendo que está ali para ser uma ponte, e negociações com o Supremo para tentar incorporar no orçamento a questão dos precatórios. Tudo isso foi implodido de vez hoje, né? O presidente não vai se moderar e não está interessado em fazer nenhuma ponte com ninguém, né?
nunca pretendeu se moderar. Lógico. Quem fingiu que acreditou nesse papinho, fingiu por interesse próprio, está ali naquele governo atendendo ao interesse próprio. São de várias naturezas esses interesses. Tem aqueles que nunca seriam nada na vida se não fosse no governo Jair Bolsonaro, porque são ineptos, são losers, são pessoas que nunca pertenceram a nada nas suas áreas de atuação, que sempre foram estigmatizadas, que são frustradas, portanto, só podem estar no governo Bolsonaro. Tem vários ministros que atendem a essa característica. Tem os que estão se locupletando no governo, a si ou as suas bases de apoio, e aí são vários, inclusive os ministros políticos, e tem os golpistas rematados, os que acreditam na ideia de um Estado autoritário e golpista, no qual se encaixam alguns dos ministros militares do governo. General Braga Neto da Defesa estava ao lado do presidente quando ele deu um ultimato inconstitucional a um presidente de um dos poderes. O advogado-geral da União fez parte da comitiva que veio a São Paulo, não subiu no palanque, mas veio assessorar o presidente. Assessorar em quê, cara pálida? Que tipo de assessoramento um AGU dá quando o presidente diz que não vai cumprir determinação judicial? Olha o grau do absurdo que a gente está normalizando no Brasil. A assessoria me manda essa aspa como se estivesse limpando a barra do ministro. Não, ele não subiu no palanque, ele só foi no avião. Ah, foi no avião por quê? Não, foi no avião porque faz parte do seu papel de assessoramento do presidente. Se você está assessorando... Então, assessorando o presidente, quando ele diz que o ministro do Supremo é um canalha e que ele não vai cumprir a determinação judicial, você está assessorando o golpe. Desculpa dizer, mas não tem meia palavra, não tem meia análise nesse caso. O advogado-geral da União, o antes técnico, Bruno Bianco, um dos artífices da reforma da Previdência, hoje é um assessor do golpe, é um assessor do arrivismo do presidente da República. É disso que se trata. Ministros antes tidos como técnicos, como Tarcísio Gomes de Freitas, hoje é um ministro golpista que está ali aplaudindo o golpe, e servindo de coadjuvante do golpe, candidato no palanque, está embarcado na tese golpista. Aquele que era técnico, que era o mais bem posicionado do Instituto Militar, com as melhores notas, está jogando sua biografia no lixo, rasgando, fazendo papel de coadjuvante de golpista. É isso que esse ministro está fazendo. Não à toa ele estava ali do lado do Bolsonaro e começou a falar logo depois do presidente, porque é o nome do Bolsonaro para concorrer ao governo de São Paulo, né? Não sei exatamente com que credenciais, porque, né, tido como ministro técnico e tal, mas o que tem para apresentar? Como tudo nesse governo, não tem nada para apresentar, né? Para a tristeza de outros golpistas, né, desesperados, os que já ficaram para trás, porque o Bolsonaro vai abandonando esse pessoal pelo meio do caminho. O Abraham Weintraub, que faz parte dos losers que só podem ser alguma coisa no governo Bolsonaro, ele tinha essa expectativa de ser o candidato ao governo do estado, mas o presidente já largou ele de mão e já está promovendo a candidatura do Tarcísio, enquanto lhe for conveniente. Amanhã ou depois pode deixar de ser também. Agora, Vera, qual vai ser a reação dos partidos do Congresso a tudo isso? Porque, assim, não falta mais nada, né? O Bolsonaro já transgrediu tudo que poderia, já disse que não aceita eleição, já disse que não vai cumprir decisão judicial. Enfim, já poderia ser acusado de vários crimes, já tem mais do que motivo para impeachment, e a gente sabe que a coisa não anda por causa do Centrão. Agora, outros partidos começaram a se mobilizar, PSDB dizendo que vai discutir a questão do impeachment, outros partidos prometendo reunião e tal. Mas e aí? Vai vir alguma coisa de concreto daí? Eu não acredito nisso, Carol, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, é um cúmplice do governo hoje em dia. Ele é quem designa a maior parte da alocação da verba consignada nas tais emendas do relator do orçamento. Isso lhe dá um poder inaudito, um poder inédito na história da presidência da Câmara. Ele tem, além disso, 2 prepostos seus no Palácio do Planalto, a ministra Flávia Arruda, ministro Ciro Nogueira. Portanto, ele está no meio do bolo ali do golpe. Ele não vai abrir processo de impeachment, a não ser que seja muitíssimo pressionado. Ele não disputa a eleição agora, então ele não tem que fazer nenhuma composição com os partidos com os quais ele se compôs ali atrás. E mesmo esses partidos que estão dizendo que agora vão discutir o impeachment, Partido Novo, está nas redes sociais dizendo que vai defender o impeachment, mas o Marcel Van Hatten, a maior parte da bancada, é bolsonarista de carteirinha.
tem defendido o presidente Jair Bolsonaro, reiterado essa defesa, está em guerra com o comando do partido. PSDB. O João Dória pode até postar fora Bolsonaro, outros podem se posicionar, mas a gente sabe da influência que o Aécio Neves tem sobre esse partido ainda, sobre essa bancada da Câmara, e hoje Aécio Neves é alguém que tem ali ligações com o bolsonarismo. Também se beneficia de um ambiente que é o ambiente em que tem Arthur Lira no comando da Câmara e Jair Bolsonaro na presidência da República. Então, não tenho certeza se o PSDB vai como um todo defender o impeachment. Lembremos que há muito pouco tempo atrás, na discussão do voto impresso, a maioria dos deputados do PSDB votou com Bolsonaro. Isso não vai ser facilmente esquecido, isso é número. Isso está ali, está registrado no placar de votações da Câmara. Então, não acredito nem nesse arroubo democrático desses partidos e nem que isso vai resultar em alguma coisa da parte do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Da mesma maneira, para se avançar com um processo contra o presidente por outra via, aquela proposta pelo ministro Ricardo Lewandowski no seu artigo da Folha de São Paulo, de que é crime você pregar contra o Estado Democrático de Direito, crime inafiançável e crime imprescritível, isso dependeria de alguém oferecer uma denúncia contra o presidente por esse crime. Quem que pode oferecer essa denúncia? Se chama Augusto Aras. Não acredito que esse senhor também vá ter um arroubo de apreço pela democracia, porque ele tem sido silente, conivente, cúmplice com muitos dos absurdos cometidos pelo presidente da República, inclusive no curso da crise sanitária. Também, ainda que ele seja cometido aí desse laivo de democracia e tenha ali um surto de independência, essa denúncia, uma vez oferecida, uma vez acatada pelo Supremo e oferecida, tem de ser votada pela Câmara, de novo por maioria, não acredito que vá acontecer. Então a gente está diante de um impasse em que nem o Bolsonaro consegue dar o golpe, porque a democracia institui ali freios e contrapesos que o brecam, mas também ninguém consegue apeá-lo do poder por ser golpista. Então fica um estado permanente de golpe em que a gente vai viver por mais um ano e 3 meses. É algo impensável imaginar viver nesse ambiente conflagrado por 1 ano e 3 meses, porque a democracia já não é mais plena num ambiente como esse. Você já tem essa turbação do ambiente diária e você tem uma grande possibilidade disso escalar de tal maneira até que as eleições sejam uma dúvida. A gente não tem a certeza nem da sua realização e nem do cumprimento do seu resultado. Portanto, é gravíssima a situação em que estamos colocados, gravíssima. E é uma situação a qual chegamos por obra e graça do presidente da República, com a conivência e a cumplicidade de muitos daqueles que teriam a obrigação de fazê-lo parar. É desesperador. Agora, Vera, mais cedo estava a discussão na internet se flopou, se não flopou. Eu, de manhã em Brasília, eu confesso que eu esperava mais gente. Não sou de Brasília, mas achei ali achei que o gramado ia estar mais cheio. Mas depois São Paulo, o protesto foi muito grande. É claro que não deu 1 milhão de pessoas, como diziam os bolsonaristas, né? E a despeito de todo o investimento, de caravanas e tudo mais, não atingiu lá a meta de quem estava organizando o evento. De qualquer jeito, é muita gente. Tinha mais de 100 mil pessoas ali em São Paulo, e só o fato desse tanto de gente estar disposto a sair para a rua para defender atrocidades e pautas antidemocráticas já é digno de nota, né? Eu não caio nessa armadilha de minimizar o tamanho não, Carol, porque se eles conseguiram levar tanta gente, exatamente, a 2 cidades distintas, muitas delas viajando, arregimentando setores diferentes aí da sociedade. E aí você tem estopins plantados em todos esses setores. Você tem o meio do agronegócio infiltrado, você tem os evangélicos infiltrados, você tem PMs infiltrados por esse pensamento, você tem caminhoneiros embarcados nesse golpismo, e caminhoneiros, a gente sabe, podem parar o país, podem provocar uma crise de abastecimento. Então, você tem o estopim do golpismo plantado em amplos setores da sociedade, com uma afluência assim, muito grande de gente à rua. Minimizar isso é infantil, é bobo e não nos leva a um bom lugar, nos leva a não nos prepararmos para o que está por vir. O que está por vir no 8, no 9, no 10 de setembro,
no 3 de outubro de 2022 e sabe-se lá por que período de tempo, porque isso não é uma semente que está sendo plantada agora. Está sendo plantada há quase 2 anos, pelo menos, isso no período em que Bolsonaro já é presidente. Está sendo plantada ao longo da vida dele inteira. Desde a sua presença no meio militar, Bolsonaro é um golpista, Bolsonaro é alguém que flerta sempre com o desafio ao sistema e a tentativa de sublevar a ordem. Foi por isso que ele foi expulso do Exército. Mas como as pessoas sempre condescendem com ele não foi expulso como deveria, não foi processado, não foi preso. Teria que ter sido naquele momento, porque ali já tinha um proto-golpista em ação. Mas o que fizeram? Condescenderam com ele, ainda ganhou uma promoção na saída e ficou por isso mesmo. Essa é a vida do Bolsonaro. Ele diz e faz as maiores atrocidades, pratica rachadinha, pratica peculato, pratica o uso de funcionários fantasmas, etc. E vai sempre dando um jeitinho de de escapar pelas beiradas. Ah, coitado, ele é inimputável. Ah, não liga para o Bolsonaro, não vai dar em nada. Ah, vai desidratar. E ele vai crescendo, e ele vai ganhando corações e mentes para coisas que até pouquíssimo tempo atrás era impensável. Quem que podia imaginar que ganharia uma adesão como a que ganhou? Você dizer que as urnas eletrônicas não são confiáveis, isso não era um assunto. Dizer que a vacina não funciona, Vera, para além disso, né? A gente tem uma população que sempre se vacinou e aí, de repente, as pessoas começam a desconfiar de vacina que está salvando vidas, é muito surreal. E essa aí é a próxima, né, empreitada dele, tentar brigar contra a necessidade de apresentar atestado de vacina, coisa que a escola já pede para a criança desde sempre. Então é isso, ele vai alargando de tal maneira os limites do absurdo que a gente passa a achar que ter... o número de pessoas que teve na rua aqui em Brasília no feriado não é grave, é gravíssimo, é muita gente. Se a gente tentar minimizar só para falar, flopou, é infantil, é bobo e não nos resolve o problema que nós vamos ter que lidar com este homem por mais 1 ano e 3 meses. Então, as instituições, a imprensa, todo mundo que tem responsabilidade com a vida democrática do país tem de parar de fazer esse cálculo. Esse é um cálculo que não nos ajuda em nada. Teve muita gente, essas teses estão ganhando corações e mentes e elas não são admissíveis. Elas não são admissíveis no bojo da própria democracia. Se tem gente que usa os argumentos da democracia como liberdade, como direitos, para conspirar contra a própria democracia, isso já não é democracia. Pode parecer algo filosófico demais, mas é muito simples e os exemplos práticos são a corrosão do ambiente social que a gente está vivendo hoje. Ô Vera, como é que você avalia a atuação das polícias nesses protestos? Porque tinha também essa dúvida, né? Se a polícia ia deixar correr frouxo. Logo ontem à noite, alguns manifestantes saíram derrubando grade, invadiram ali a esplanada dos ministérios, mas parece que depois a coisa se acalmou. Que avaliação você faz? A polícia de Brasília não conseguiu conter o avanço deles sobre a esplanada. Poderia ter facilmente descambado para violência física, vamos deixar bem claro, porque a violência institucional simbólica, a violência contra a República foi cometida da voz do presidente da República. Não foram atos pacíficos. As palavras de ordem não são pacíficas. O que houve ontem em Brasília não foi nada pacífico. A própria conformação desses atos é altamente violenta, grave, golpista e não tem nada de pacífico. A polícia de Brasília certamente não conseguiu conter ou nem se esforçou para conter, não fez nem a revista Direito das Pessoas, foi uma revista meio aleatória. Mas o que a gente não viu e poderia ter havido foi um amotinamento de policiais militares em vários estados. Isso estava no horizonte, isso ainda está no horizonte daqui até 2022. É crescente dentro das forças policiais a infiltração ideológica do bolsonarismo e a gente não pode descuidar de ter os olhos postos sobre essa conclamação insistente à desordem, à indisciplina, à falta de hierarquia da polícia. E também, Carol, há acenos
com promessas que depois não se concretizam, mas que plantam ali uma sementinha de fidelização no ouvido desses policiais. Essa ideia de financiamento para casa própria, de policiais e bombeiros, isso tudo vai fidelizando pessoas que são de uma tropa armada. Portanto, a polícia armada que não pode ser comprada com promessas desse tipo. Isso é venezuelização na veia, é muito evidente, entendeu? E é também o comportamento de milícia. O que é a milícia? Nada mais é do que policial desviado da sua função, que vai formar um grupo paramilitar. No limite, é isso que está sendo gestado no interior das polícias militares. Então, não é para se descuidar. Mas hoje a gente não viu atos violentos por parte de policiais, à paisana ou não, e nem amotinamento de um grupo de policiais em vários estados, como havia o risco. Supremo, a gente não ouviu manifestações ainda dos ministros. O ministro Alexandre de Moraes não falou até agora. Devem aguardar pela sessão de amanhã. O ministro Alexandre de Moraes vai mudar em alguma coisa a sua conduta? O que a gente pode esperar? Conversei com alguns deles. A expectativa do ministro Fux era o que iria acontecer na mise-en-scène lá de Brasília. Se iria ter algum ataque físico ao prédio do Supremo, etc. Mas ele vai se manifestar na sessão de amanhã, já está definido. Deixará para fazê-lo dentro da sessão e dentro do plenário do Supremo. Está, inclusive, conversando com os colegas para que quem estiver em Brasília compareça à sessão, porque vai ser um dia importante. O ministro Alexandre de Moraes deverá continuar falando dentro dos inquéritos que ele preside, que ele relata. E ele não parou. Hoje mesmo ele teve aí umas decisões que acabaram por ouvir aliados do ex-presidente norte-americano Donald Trump, que estavam no Brasil por ocasião da tal da CPAC, o Congresso dos Conservadores, e foram interrogados pela Polícia Federal por conta das pregações que fizeram em relação ao processo eleitoral brasileiro. Então ele não parou, não deverá parar, vai seguir com as ações dentro desses inquéritos. Inclusive os atos de hoje devem ensejar novos desdobramentos desses mesmos inquéritos. Agora resta saber o que o Supremo vai fazer quando e se o presidente cumprir a sua bravata de não seguir determinações judiciais. Digamos que ele seja convocado a depor a respeito das suas manifestações golpistas desta terça-feira e não compareça. O que vai acontecer? Quais são os instrumentos que se tem para instá-lo a ir coercitivamente ou não? Ou ele não indo, isso resulta exatamente em quê? Em que medida, qualquer medida nesse sentido, dependerá do Augusto Aras, do nosso velho conhecido Augusto Aras. Veja, as instituições elas estão resistindo, elas estão ali bambeando, mas resistindo, mas parece que diante de um golpismo século XXI, que tem as redes sociais, tem essa turba toda a dar suporte e tem essa desconexão entre o que se fala e o que se pratica, você fala em liberdade e pratica golpismo, parece que os instrumentos da Constituição não são suficientes, não são suficientemente robustos e específicos para coibir esse tipo de comportamento. Eu vou escrever sobre isso na minha coluna no Globo amanhã, que os instrumentos são falhos e a gente tende a ficar aí num perigoso empate, em que nem o presidente cai e nem o Supremo cai, não acontece um golpe. Fica um empate em que a gente permanece 1 ano e 3 meses vivendo num mundo invertido. Não é aceitável isso, não é nem mesmo produtivo do ponto de vista da economia, da superação da pandemia, das muitas coisas concretas que a gente tem a resolver no Brasil. Não, muita gente não vai sobreviver, de fato, né? Ou por causa da pandemia, ou porque vai morrer de fome, enfim, é uma questão de fato de vida ou morte. Vera, música de hoje, vamos de Milton Nascimento? Bituca se manifestou na sua conta no Instagram, postou um vídeo dele cantando a capela, a música Cálice, que fala justamente contra o arbítrio, contra a ditadura, contra qualquer tentativa de golpismo e autoritarismo que não tem lugar no Brasil. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta,
Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. É isso, Milton Nascimento, a capela tá toda arrepiada aqui, Vera. É tão distópico, né? Essa música que fazia todo sentido lá atrás, nos anos 60, 70, e fazendo sentido hoje de novo, né? É surreal demais. É surreal demais, mas sobreviveremos, resistiremos, Carol. Tomara. Vera, obrigada, boa noite pra você, até amanhã. Boa noite a todos, até amanhã. Esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.